Olá, alunos de Mecânica dos Fluidos 2, fazer uma videoaula hoje sobre escoamento turbulento em tubos, tá bom? Então, escoamento turbulento em tubos. Nós já vimos aí, na aula anterior, escoamento laminar em tubos e dutos, né? Então, fazer hoje aí escoamento turbulento. Olha só, do escoamento turbulento em tubo, nós vamos usar aí duas equações já conhecidas de vocês. Uma é a equação lá de Bernoulli e outra equação da primeira lei da termodinâmica. Então vamos ver aqui, colocar aqui, quer ver? Equação de Bernoulli, equação de Bernoulli. Bernoulli foi quando nós estudamos equação sem atrito, né? Escoamento sem atrito. Então é P1 sobre ρ mais V1 ao quadrado sobre 2 mais GZ1 é igual a P2 sobre ρ mais V2 ao quadrado sobre 2 mais GZ2. Essa aqui é a equação de Bernoulli. Ela diz o seguinte: ela diz que a energia mecânica em 1 é igual à energia mecânica em 2, não é isso? Onde a energia mecânica aqui, energia mecânica ela é dada pela energia de pressão mais a energia cinética mais a energia potencial. Energia potencial aqui é da altura, gravidade vezes altura, né? Aqui, se eu multiplicar por m, né? Se eu multiplicar por m aqui, eu tenho o que? Se eu multiplicar toda essa equação por m, eu tenho multiplicar pela massa. Se eu multiplicar pela massa aqui, eu tenho que m P1 sobre ρ mais m V1 ao quadrado sobre 2 mais m GZ1 mais, não, igual, né? Isso aqui é igual a m P2 sobre ρ mais V2 ao quadrado. M, tem um m aqui multiplicando. M V2 ao quadrado sobre 2 mais m GZ2. Isso aqui, isso sim é energia, né? Energia cinética é mv ao quadrado sobre 2, energia potencial é mg H ou mg altura, mgz aqui, né? E energia de pressão. Então a equação de Bernoulli, ela é dada, a unidade dela é joule por quilograma, ou seja, é a unidade de energia por unidade de massa. E essa equação aqui é dada simplesmente em joule. Quando eu multiplico pela massa, fica a própria energia, né? E se eu dividir pela massa, fica energia por unidade de massa, joule por quilograma. E essa é a equação de Bernoulli. Agora vamos comparar com a primeira lei da termodinâmica. Primeira lei da termodinâmica. Quem já fez aí termodinâmica 1, ou quem já está fazendo, né? A primeira lei da termodinâmica, ela diz o seguinte, que a variação da energia com o tempo é igual à taxa de calor que entra no volume do controle, menos a taxa de trabalho, a potência que sai, aqui no caso, potência de um eixo, né, de trabalho, mais a vazão máxima na entrada
HE mais VE ao quadrado sobre 2 mais GZE. Não, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar que eu tenho se não, eu vou considerar que eu tenho um escoamento aqui, por exemplo, ó, vamos supor que eu tenho escoamento dessa forma aqui. Aí eu tenho uma seção de redução aqui. Então eu tenho a entrada 1 aqui, a saída 2, certo? Então se eu for colocar assim, eu tenho a vazão máxima na entrada. A entrada eu estou chamando de 1 aqui, para poder comparar com a equação de Bernoulli na forma que eu escrevi ali. A entrada eu vou chamar de 1. Então aqui menos M2 H2 mais V2 ao quadrado sobre 2 mais G Z2, certo? A entrada e a saída, sendo que aqui eu tenho Z1, aqui eu tenho Z2 para o mesmo referencial, né? Medida Z1 e Z2 para o mesmo referencial. Aqui eu tenho aí tem aqui, né, velocidade 2, mais o que? Energia interna em 2, entalpia em 2, volume específico em 2, e aqui tudo, as variáveis também aqui na seção de entrada, a velocidade 1, energia interna 1, entalpia 1, volume específico 1. Então, é o seguinte, então a variação da energia, a primeira lei da termodinâmica, ela é escrita assim. Aí nós vamos adotar aqui algumas hipóteses. Ah tá, e aqui a gente sabe, nós vamos a gente sabe lá que da termodinâmica, a entalpia ela é definida como sendo a energia interna mais a pressão vezes o volume, ok? Volume específico aí no caso, né? Entalpia por unidade de massa igual a energia interna por unidade de massa vezes pressão vezes, quer dizer, mais pressão vezes volume específico. Bom, e aí eu vou adotar algumas hipóteses aqui nesse problema aí. Hipóteses. Vamos ver as hipóteses adotadas. É o seguinte, trabalho de eixo é 0. Trabalho de eixo é 0. A segunda hipótese aqui é escoamento permanente. Quer dizer, nada varia com o tempo, né? Escoamento permanente. Hipótese 3, escoamento incompressível. Ok. E aí nós vamos simplificar essa equação com essas hipóteses aplicadas, né? Então aqui, ó, o trabalho de eixo é 0 pela hipótese 1. Aplicando a hipótese 1, o trabalho de eixo ali é 0. A hipótese 2, que o escoamento é permanente, fala então que o escoamento permanente, a vazão mássica em 1 é igual a vazão mássica em 2. Certo? Bom, e aí
Vamos trabalhar um pouco essa equação aí, ok? Vamos então aqui fazer o seguinte. Olha só o que nós vamos aprontar aí, ó. Vou apagar aqui. Vamos ver o que dá para trabalhar com essa equação da primeira lei da termodinâmica e com a equação de Bernoulli. As duas equações aí que a gente está propondo trabalhar o escoamento em tubo. Bom, aí é o seguinte, se a gente, eu vou dar uns pulos aqui, tá? Então vamos primeiro substituir essa equação aqui da entalpia, que é igual a energia interna mais o produto pressão-volume. Vamos aplicar aqui então. Ah, tá. E aqui também, ó, já que o escoamento é permanente, então nada varia com o tempo, então esse termo aqui vai para zero também pela hipótese 2, não é isso? Hipótese 2. Então como é que fica a nossa equação? Então vai ficar zero é igual a taxa de calor, é isso? Mais M ponto, o M1 é igual a M2 ponto, né? Então M ponto que é igual. Aí eu vou substituir esse termo aqui H1, substituir por U mais PV. Então vai ficar U1 mais P1 V1, ok? Mais V1 ao quadrado sobre 2 mais G Z1. Aí agora vem do ponto 2, menos, vamos colocar aqui embaixo, ó, menos U2 menos P2, né? P2 V2 menos V2 ao quadrado sobre 2 menos G Z2. Pronto, a equação então da primeira lei, ela ficou escrita assim. Existe a relação lá entre o volume específico e a massa específica, né? Que eu tenho o seguinte, que o volume específico é igual a 1 sobre ρ, não é isso? Aqui o V é volume específico e o ρ é massa específica. Certo? Então com essa relação nós vamos ficar da seguinte forma, ó. Vai ficar menos que ponto, eu vou passar o menos que para o primeiro membro, vou dividir pelo M, ok? Dividir pelo M ponto. Aí o que sobrou lá no segundo membro? Sobrou U1 menos U2 mais P1 menos P2 sobre ρ. Eu apliquei aqui, né, o volume específico é 1 sobre ρ, então já botei o ρ aqui no denominador, ok? Mais V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado sobre 2 mais G Z1 menos Z2. Bom, daí, olha só, eu vou pegar essa equação agora da primeira lei e vamos tentar escrevê-la parecida com a equação de Bernoulli, ok? Então ficaria da seguinte forma, ó. Vou passar esse U1 menos U2 para o primeiro membro também. Então vai ficar menos que ponto
sobre M ponto, que é igual, não, que é igual não, aliás, escrever assim, ó, vamos escrever, passar para o primeiro membro, então vai ficar U2 menos U1 menos Q ponto sobre M ponto, é isso? É igual. Agora no segundo membro ficou P1 sobre ρ mais V1 ao quadrado sobre 2 mais GZ1, isso aqui tudo menos P2 sobre ρ mais V2 ao quadrado sobre 2 mais GZ2. Então, compara essa equação com a equação de Bernoulli. Qual é a diferença aí da equação de Bernoulli? A equação de Bernoulli, ela me diz que isso aqui é energia mecânica. Isso aqui, ó, é energia mecânica 1 e esse aqui é energia mecânica na seção 2, certo? Da equação de Bernoulli me fala que a energia mecânica na seção 1 menos a energia mecânica na seção 2 é igual a zero. E a primeira lei de termodinâmica, quando eu considero o atrito, ela me dá que a diferença entre a energia mecânica na seção 1 e a energia mecânica na seção 2, ela não é zero, ela tem um termo aqui, ó. Esse termo é a variação da energia interna e o calor transferido. Aqui eu posso cortar esse ponto aqui, ó, porque M ponto dividido por Q ponto dividido por M ponto é Q sobre M. Então ela me diz que a diferença entre a energia mecânica na seção 1 e na seção 2 vai dar a variação da energia interna e o calor transferido na superfície do tubo. Ou seja, o que ele está me dizendo aqui é que há uma conversão da energia mecânica em energia térmica. Ou seja, a equação de Bernoulli ela me fala que a equação mecânica 1 igual à equação mecânica 2. E a equação da energia, quando eu considero os efeitos de atrito, ela me diz que a equação da energia mecânica na seção 1 ela é maior que menos a equação da energia mecânica menos a energia mecânica na seção 2 é igual a esse termo aqui, que é um termo de esse aqui, ó, é a energia mecânica, esse termo aqui, ó, é energia mecânica dissipada em calor devido ao atrito. Então veja bem que é justamente o que a equação de Bernoulli não considerou, porque a equação de Bernoulli, para deduzir a equação de Bernoulli, a gente considerou sem atrito. Quando eu considero o atrito, então aparece um termo aqui desse lado de cá. Então vamos estudar um pouquinho esse termo aqui, então, esse termo aí que é a dissipação térmica, certo? Essa dissipação térmica aí vai ficar da seguinte forma, então, ó. Essa dissipação térmica, vamos ver, depois eu apago o restante aqui. Então essa dissipação térmica vai ficar o seguinte, vai ficar assim, ó, P1 sobre ρ mais V1 ao quadrado. Aqui, gente, eu vou colocar um alfa. Esse alfa aqui, eu vou explicar aqui o que é esse alfa. Alfa 1, V1, aí esse V barra é a velocidade média na seção 1, porque a velocidade ela varia com a seção do tubo, né? A velocidade é zero na parede e é máxima no centro do tubo.
Então, esse alfa aqui ele vai ser devido a essa variação da velocidade com o perfil U. Então, vezes a energia potencial, né, isso em 1, menos P2 sobre ρ mais alfa 2, velocidade média ao quadrado sobre 2, mais G Z2 é igual a HLT, onde esse HLT aqui que é igual o U2 menos U1 menos Q ponto sobre M ponto, né? Tanto faz. Sobre M ponto. Esse HLT aí, gente, esse HLT, que é essas unidades, as unidades, veja bem, a unidade dessa equação aí é joule por quilograma, porque isso aqui é a unidade, isso aqui, ó, é joule por quilograma, ou metro ao quadrado por segundo ao quadrado, que repare que aparece aqui, ó, velocidade ao quadrado. Então é metro ao quadrado por segundo ao quadrado, ou também joule por quilograma, porque isso aí eu mostrei para vocês que é energia por unidade de massa. Esse HLT aqui, que é igual a isso aqui, né, já coloquei aqui, então isso aqui é chamado de perda de carga. Não tem muito a ver com carga isso aí, né? Com peso. Carga é peso. Só que lá no século XIX, quando o pessoal começou a estudar isso aí, eles colocavam muito, escreviam muito as coisas em função da energia por unidade de peso. Ao invés de escrever por unidade de massa, eles escreviam por unidade de peso. E acabou pegando esse nome perda de carga. Acabou pegando esse nome perda de carga e ficou. Tá bom? Então isso aí é chamado perda de carga. Então, como nós já estudamos a equação de Bernoulli aí bastante, né, já fizemos a prova sobre ela e tudo mais, nós vamos concentrar então nesse termo aí de perda de carga. Que o restante da equação está tranquilo, né, para vocês poderem escrever. Então vamos concentrar nessa perda de carga. A perda de carga pode ser dada nisso aqui então, que é joule por quilograma, ou também pode ser dado assim, ou HLT, H maiúsculo, é igual o HLT sobre a aceleração da gravidade. Isso aqui seria dado em isso aqui é metro por segundo ao quadrado, né, que é a unidade aqui de velocidade ao quadrado, dividido pela unidade de aceleração da gravidade, que é metro por segundo ao quadrado. Está no denominador, né, a aceleração. Então isso aqui fica simplesmente metro. Ou seja, então o H maiúsculo LT, também é chamado perda de carga, é dado em metro de coluna de líquido, ou metro de coluna de fluido, né? Metro de coluna de fluido. Assim como a gente tem lá na pressão medida em metro de coluna d'água, por exemplo, ou no sistema de ventilação, a gente fala às vezes metro de coluna de ar também, né? Em ventiladores, no projeto de ventilador, a gente fala em metro de coluna de ar. Então, a gente vai estudar esse LT aí, HLT. E esse alfa, o alfa aí, alfa é um fator de correção para usar a velocidade
média na seção, pois V varia com o raio. Lembrando que V igual a 0 para raio igual ao raio na parede, não é isso? Esse alfa aí, alfa igual a 2 para escoamento laminar e alfa é próximo de 1 para escoamento turbulento. Então, a gente tem aí a nossa equação principal. Então, eu vou destacar ela aqui, essa equação aqui, ó, para o cálculo do escoamento. Então, ó, o alfa é o fator de correção para usar a velocidade média. A velocidade média na seção é chamada de V com a barra em cima. Na seção, né? Média na seção. Deixa eu ver, ó. Fator de correção para usar a velocidade média na seção V barra, pois V varia com o raio. V igual a 0, aí ó, V igual a 0 para R igual a R na parede. Então a gente tem nossa equação principal, então é essa aqui. O que a gente tem que fazer então? Os valores de alfa, coloquei aqui, igual a 2 para escoamento laminar e 1 para escoamento turbulento. Então o que nós temos que fazer aí é procurar meios para calcular esse HLP aqui, que é a perda de carga, ok? Se a gente conseguir calcular o HLP, o resto aqui é a equação de Bernoulli, que você já conhece bastante, não é isso? O alfa tem os valores aqui dos valores de alfa, e aí a gente resolve então nossos problemas no escoamento turbulento e induto, ok? Então vamos ver agora uma forma de calcular esse HLT, ok? Então vamos lá. Formas de calcular a perda de carga, não é isso? Então vamos ver aí maneiras de calcular a perda de carga. Então, item aqui, cálculo da perda de carga. Cálculo da perda de carga, que é o HLT. HLT, não é isso? Esse HLT, ele pode ser escrito assim, ó, HL mais HLM. Pode ser escrito dessa forma, onde esse HLM aqui é perda localizada, que são as conexões e acessórios de tubo, né, que são válvulas, T's, curvas, etc. Esse HLM é perda em tubo reto, tubo reto. Então a gente separa aí esse HLM, essa perda de carga, em duas componentes, né? Uma que é a perda em acessórios e outra perda, por exemplo, imagina que você tem aqui um tubo, aí eu tenho uma válvula aqui, certo?
Depois tem uma redução. Depois tem uma curva. Aí eu teria que calcular esse trecho aqui, L1. Aqui eu tenho uma válvula. Aqui eu tenho um trecho L2. Aqui eu tenho um trecho L3. Aliás, aqui tem uma contração, não é isso? E aqui eu tenho um trecho. Aqui eu tenho um trecho L4. Aí eu teria que calcular minha perda de carga como sendo HLP igual HL mais HLM, onde HL é igual HL1 mais HL2 mais HL3 mais HL4 dos tubos retos, onde tem os trechos retos, né? E o HLM é igual a H da válvula mais o H da contração mais o H da curva, certo? Então eu teria que calcular isso aí, ó. A perda de carga do tubo reto tem o trecho do tubo 1, do tubo 2, do tubo 3 e do tubo 4. Tem 4 pedaços de tubo aqui. Inclusive, o tubo 1 e o tubo 2 tem diâmetro diferente do tubo 3 e do tubo 4, não é isso? E a perda de carga dos acessórios, ou as perdas localizadas, né? Eu tenho a perda da válvula, eu tenho a perda de carga na contração, eu tenho a perda de carga na curva, e depois a curva 1, né? Mais a curva 2. Tem uma curva aqui, tem outra curva aqui, ó. Então eu tenho ou seja, eu tenho que calcular tudo isso, depois eu tenho que somar tudo, fazer a soma aí das perdas de cargas em cada ponto desse. Ok? Aí o seguinte, vamos então ver como tentar procurar formas de obter esse HLT aí, tá? Como é que a gente obtém esse HLT? Vamos ver aqui então as formas aí de se calcular ele. Para calcular então o HLT, vamos separar isso, primeiro a forma de calcular o HL, que é o tubo reto. Depois a gente vê a forma de calcular a perda de carga localizada, certo? Então vamos ver assim, ó. Primeiro, perda de carga em tubo reto, o termo HL, não é isso? Que é isso aqui, ó, o termo HL. Então, para calcular isso aí, o termo HL, aí nós vamos fazer o seguinte, separando aí, né? Nós vamos fazer da seguinte forma. Imagina que eu tenho um tubo aqui, um tubo reto. Eu vou fazer para cada trecho de tubo, você calcula diferente, né? Então eu tenho um tubo reto aqui. Então eu tenho a seção 1 aqui de entrada, a seção 2 aqui, um comprimento L, um diâmetro D, não é isso?
E aí, a gente tem o seguinte, D aqui é constante, tá? É um tubo de seção constante, porque se for variar a seção, aí eu caio numa contração ou numa expansão dessa aqui, tá bom? Então estou considerando um tubo de seção constante aí, ok? Que a gente chama de tubo reto, não é isso? Então aí, nesse tubo aí de seção constante, eu tenho, primeira coisa, eu tenho considerar aí aqui a vazão. Eu considero ela que é escoamento permanente, né? Então a vazão que é igual a ρ1 A1 V1 é igual a ρ2 A2 V2. Como D é constante, então o que eu tenho? A1 é igual a 2. Como é escoamento incompressível, né? Que a gente viu lá no início, nas hipóteses, então eu tenho ρ1 igual a ρ2, isso aí implica que V1 é igual a V2, por essa equação aqui, né? É escoamento permanente, então a escoamento permanente, a vazão máxima não muda, como D é constante, então a área 1 é igual a área 2, escoamento incompressível, área 1, então esse aqui é o escoamento permanente, daí eu tenho que V1 igual a V2, então a minha equação, ela começa a simplificar aí, e eu vou considerar aqui também o seguinte, o tubo na horizontal, eu vou considerar na horizontal, por quê? Porque se eu tiver o tubo na vertical, eu considero a perda de carga e considero ainda aquele termo lá da altura, tá bom? Na equação. Então, tubo na horizontal, então eu tenho Z1 igual a Z2, não é isso? O que me resta aí na equação? Então eu tenho isso aqui, ó. A equação como um todo eu tenho lá P1 sobre ρ mais o alfa. O alfa eu já vou tirar porque eu já considerei que é 1, né, para a minha turbulência. Então, alfa, vou colocar só para lembrar aqui. Alfa 1 V1 ao quadrado sobre 2 mais G V1, isso aqui, menos P2 sobre ρ mais alfa 2 V2 ao quadrado sobre 2 mais G Z2 é igual a HL. HL porque eu estou considerando aqui tudo. Então nesse caso aqui, olha só, a velocidade, elas são iguais, então elas se cancelam, não é isso? As alturas também são iguais, então também se cancelam. Então me sobrou aqui, sobrou esse aqui, P1 menos P2 sobre ρ, que é igual HL, ou delta P é igual sobre ρ é igual a HL, não é isso? Ou delta P, deixa eu ver aqui se eu já passo para essa situação. Isso aí, delta P igual a HL, ok? Então paramos aí chegamos nessa equação aí. Se for escoamento laminar, apesar de eu estar falando de escoamento turbulento, mas vamos fazer uma pausazinha para escoamento laminar, não é isso? Então deixa eu destacar isso aqui. Ou seja, então meu termo HL, ele é delta P sobre ρ, não é isso? Então vamos agora, vamos fazer uma pausazinha para o escoamento laminar, voltar lá no escoamento laminar de novo, para efeito de comparação, apesar de que a gente já estudou como é que calcula a perda de carga, a queda de pressão, né, no escoamento laminar, mas vamos escrever aqui, escrever a queda de pressão do escoamento laminar nesse novo formato, só para a gente poder comparar com o escoamento turbulento. Então vamos lá.
escoamento laminar, né? Escoamento laminar. No escoamento laminar, a gente viu que o ΔP, a queda de pressão, é igual a 128 μLq sobre π d a quarta. Isso aí nós já vimos lá na aula passada, quando estudamos escoamento laminar, desenvolvemos a equação, a expressão para velocidade e para vazão, para tudo, né? E aí, todas as variáveis que a gente tinha em consideração, tensão de cisalhamento na parede, tudinho. Daqui eu tenho a vazão, que é igual a velocidade média vezes a área, que é velocidade média vezes π d ao quadrado sobre 4. Eu estou tratando aqui com tubo circular, né? Tubo de seção circular. Vou substituir então aqui essa fórmula da vazão aqui na equação da queda de pressão. Então vai ficar 128 μL sobre π d a quarta. Aí a vazão, eu vou escrever aqui V médio π d ao quadrado sobre 4. Daqui que a gente pode cancelar, ó, π aqui com π, não é isso? Esse d ao quadrado aqui vai ficar 2 no expoente. Vai ficar 2 no expoente aqui, certo? Então isso aí vai ficar, esse 128 divide por 4 dá 32, não é isso? Então dá 32 μL V barra, que é a velocidade média, d ao quadrado. Então ficou assim a queda de pressão, não é isso? ΔP aqui, ó. Queda de pressão em Pascal ou Newton por metro quadrado. E aí, voltar nessa equação aqui, o HLM, HL na verdade, né, que é para o tubo reto, é igual o ΔP sobre ρ. Então aqui eu vou escrever essa expressão de ΔP aqui. Então vai ficar 1 sobre ρ. Agora quem é o ΔP? É 32 μL velocidade média sobre d ao quadrado. Ok? Então ΔP ficou com essa cara assim. O número de Reynolds, que a gente já falou nele, o número de Reynolds, que é um parâmetro adimensional, que é definido como ρ V barra, quer dizer, a velocidade média, vezes o diâmetro sobre a viscosidade. O número de Reynolds é definido assim, vamos escrever isso então na forma, em forma do número de Reynolds, certo? Aí vai ficar da seguinte forma, ó. HL é igual, então vamos ver, 32 μL V barra sobre ρ d ao quadrado. Agora vamos escrever aqui o número de Reynolds. O número de Reynolds, ele é o seguinte, ó, ρ V barra, né, que é a velocidade, sobre μ. Só que eu vou fazer o seguinte, ó, o que eu vou fazer? Eu estou multiplicando pelo número de Reynolds, que é o ρVd sobre μ, e estou dividindo pelo número de Reynolds, né? Se eu multiplicar e dividir pela mesma coisa, eu não alterei nada aqui, não alterei o resultado, certo? Daí, para que eu vou fazer isso? Aí eu posso cortar alguns termos aqui, ó. Ó, viscosidade. Eu corto com a viscosidade. Massa específica ρ, corta com a massa específica ρ. O diâmetro aqui aparece aqui, que ele aparece ao quadrado. Então, corto o expoente. Não é isso? Então,
Assim eu posso escrever o seguinte, ó, eu posso escrever o HL como sendo 64 sobre Reynolds V ao quadrado sobre 2 L sobre D. Pronto. Aqui escrevi V ao quadrado sobre 2, aqui em vez de ficar 32, ficou 64. Para eu poder ficar com a cara da energia cinética, ok? Energia cinética aí. Esse termo, vamos ver aqui, ó. Esse termo aí, 64 sobre Reynolds, ele tem um nome. De 64 sobre Reynolds. Ele tem um nome aí, vamos dar um nome para ele. Esse 64 é definir F laminar como sendo 64 sobre Reynolds. Onde esse F laminar aqui é chamado fator de atrito. Fator de atrito. Então esse fator de atrito aí, ele definimos como sendo 64 sobre Reynolds para o escoamento laminar. Depois nós vamos buscar uma equação para determinar esse fator de atrito para o escoamento turbulento. Aí a gente resolve o nosso problema, né? Porque a gente ficou só dependendo aí do HL. Nós estamos buscando uma forma de calcular o HL. Nós vamos escrever o HL em função do fator de atrito. Então nós temos aqui, ó, o HL vai ser igual o fator de atrito vezes V ao quadrado sobre 2 vezes L sobre D. Então aqui está o HL para o HL, então é calculado dessa forma. Então agora, ao invés de a gente buscar uma forma para calcular o HL, a gente vai procurar uma forma para calcular esse F, fator de atrito. Para o escoamento laminar, nós já temos ele aqui. Vamos buscar agora para o turbulento. Ok? Falta achar para o turbulento. E, então, escoamento laminar, nós vemos aqui. No escoamento turbulento, vou colocar aqui, né? Escoamento turbulento. Tem uma forma para calcular esse fator de atrito aí, equação de Colebrook. A equação de Colebrook, ela você calcula o F da seguinte forma, ó. F é igual menos 2 log, abre colchetes, aliás, abre parênteses. Então aqui não precisa ser barra, pode ser colchete, né? E sobre D sobre 3,7 mais 2,51 Reynolds raiz de F, fecha parênteses aqui, fecha parênteses, fecha colchetes, é elevado a menos 2. A equação de Colebrook, ela dá o fator de atrito dessa forma. Aonde nós temos aqui esse Ezinho é a rugosidade do tubo, que é dado aí no livro do Fox McDonald, deixa eu ver aqui a tabela, tem uma tabela e tem um gráfico para calcular para achar essa rugosidade. Onde eu notei isso? Fator de atrito, cadê? Rugosidade do tubo.
rugosidade do tubo, ela tá lá. Cara, eu anoto as coisas, depois eu me perco nas anotações. Eu tento ser organizado, mas mais que eu tento, eu ainda não consigo. Caracas, velho. A rugosidade. Deixa eu dar uma pausa aqui que eu tenho que achar qual a tabela da rugosidade. Olha só, a rugosidade do tubo está aqui na tabela 8.1, tá vendo aqui, ó? 8.1 do livro lá, nosso livro texto aí, que é o livro do Fox McDonald, ok? Tá nessa tabela. Onde a gente tem aqui, deixa eu acertar acertar um pouco aqui. Tá, vai aparecer a tabela toda. Onde a gente tem aqui os principais materiais usados em tubulação, e tem o aço rebitado, a rugosidade, aqui ó, rugosidade que é simbolizado pela letra E em milímetros, tá vendo? 0,9 até 9, o concreto 0,3 até 3, a madeira 0,2 até 0,9, ferro fundido, os principais materiais que a gente usa aí é metal, né? Se for tubo de plástico, gente, PVC, aí a rugosidade é 0, você usa como tubo liso. Eu vou mostrar, no tubo liso você coloca a rugosidade 0 nessa equação aí que eu passei agora, do Colebrook, ou existe uma outra equação também mais fácil para calcular do tubo liso. Ó, tubo de ferro fundido, a rugosidade é 0,26, ferro galvanizado, a rugosidade 0,15, ferro fundido asfaltado, rugosidade 0,12, aço comercial ou ferro forjado, esse aqui é o principal usado aí, ó, nos tubos, tá? Aço comercial ou ferro forjado é 0,046 e o aço trefilado 0,0015 milímetros a rugosidade, ok? Então deixa eu voltar para o quadro agora. Deixa eu organizar aqui, ajustar na verdade a tela aqui. Aliás, esse aqui eu não preciso de reduzir muito não, vou deixar ele grande assim mesmo. Se eu precisar de voltar para a tela, eu só vou reduzir esse. Então a rugosidade, nós vimos aí como que determina então a rugosidade do tubo, né? Ele é tabelado, ele é medido, então, em laboratório e tudo mais, e é tabelado isso aí. Só que essa equação aí, a equação de Colebrook, ela é uma equação transcendental, porque tem o fator de atrito aparece aqui e aparece aqui. Aí existe uma equação para servir como sendo primeiro a estimativa inicial da equação. Você usa o seguinte, ó, como estimativa inicial, aí você usa F0 é igual, aqui vai ficar, aqui sim eu tenho que usar chaves, menos 1,8 log, log que é o log 10, tá? Logaritmo na base 10. Aí vai ficar E sobre B dividido por 3,7 elevado a 1,11 mais 6,9 sobre Reynolds. Aí agora eu fecho colchetes, né? Fecho colchetes, fecho chaves elevado a menos 2. Então, essas duas equações tem aí no livro do Fox McDonald, no livro do Sengel, tá bom? Tem essas equações aí. Tudo elevado a menos 2 aqui, ó. Como é que você faz? Você calcula o F0, vai dar um valor sempre menor do que 0,1 para escoamento turbulento. E aí você calcula o F0 e joga o F0 aqui
e calcula F1. Depois você joga o F1 aqui e calcula F2. Depois você joga o F2 e calcula F3. Ele converge aí, com 3 tentativas ele converge. Vamos colocar assim, né? Depois que tá... Deixa eu voltar aqui. Com essa estimativa inicial, ele converge com cerca, né, de 3 iterações, ele converge aí para 4 algarismos significativos. Ou seja, o que está muito bom para um resultado experimental, né? O escoamento turbulento, gente, ele é todo, essas equações são todas experimentais, tá? Não são... O escoamento laminar, a gente deduziu aí equações analíticas, né? Forma analítica para calcular o escoamento laminar, mas o escoamento turbulento é todo encontrado de forma empírica. Isso aqui é tudo resultado de experimentos, tá? Experimento laboratório, não é dedução empírica igual lá no escoamento laminar, não. Com F0 calculado por essa equação, converge com cerca de 3 iterações para 4 algarismos significativos, ok? Outra forma de calcular o fator de atrito, outra forma de achar F é pelo diagrama de Moody. Pelo diagrama de Moody. O diagrama de Moody, ele foi bastante utilizado aí na mecânica dos fluidos, só que hoje o que acontece? Quando você vai resolver um problema no computador, usando Excel, usando o programa do computador, aí fica bem mais fácil você jogar uma equação, né? Você joga essa equação aqui, por exemplo, para calcular o F0, aí faz 3 passos, calcula o F1, calcula o F2, você entra com o F0 aqui nesse valor de F, calcula o F2, o F1, depois entra com o F1 aqui, calcula o F2, depois entra com o F2 e calcula o F3. O seu F3 já é o valor já convergido para 4 algarismos significativos aqui, já vai dar um valor. Depois, se você fizer mais passos, você vai ver que não muda o valor, considerando 4 algarismos significativos. Ok? Então você tem aí o diagrama de Moody. Deixa eu mostrar ele para vocês aqui, ó, o diagrama de Moody. O diagrama de Moody, vamos... Ixi, meu mouse aqui deu um... Ué, espera aí que meu mouse deu um pau aqui. Deixa eu mudar ele aqui. Pronto. Aí deixa eu mostrar para vocês agora o diagrama de Moody. Vamos abrir aqui o diagrama de Moody. Olha, esse é o diagrama de Moody, que tem esse diagrama, ele costuma estar lá na capa ou na contracapa do livro de mecânica dos fluidos, de tão usado que ele é na mecânica dos fluidos, né? O diagrama de Moody é esse aí. Deixa eu reduzir aqui a imagem do quadro. Então olha só, o diagrama de Moody, deixa eu ver aqui onde é que ele está no livro da mecânica dos fluidos. Está na contracapa. Na contracapa. Como é que funciona esse diagrama de Moody aqui? Ó? Você, aqui peraí, deixa eu ajustar aqui, que ele ficou meio fora ali. Ajustar a imagem aqui, tá? Ok, peraí. Olha só. Vamos ver então, ó. Como é que funciona o diagrama de Moody?
aqui no eixo vertical, no lado direito, você tem a rugosidade, a rugosidade relativa, que é a rugosidade E sobre o diâmetro, tá vendo? E sobre D aqui. Não, pera aí, E sobre D aqui, ó, tô apontando. Ó, E sobre D, tô apontando aqui com o cursor do mouse. Então, você pega lá o E sobre D e calcula aqui entra com E sobre D, entra com o número de Reynolds aqui no eixo horizontal, o número de Reynolds, tá vendo, ó? O Reynolds aqui tá em escala logarítmica, né? 10 a quinta, 10 a sexta, tá vendo? 10 a sexta, 10 a sétima, 10 a oitava. Então temos aqui com Reynolds menos de 2300, a gente tem o escoamento laminar, tá vendo aqui, ó? O escoamento laminar é fator de atrito F igual a 64 sobre Reynolds, que é essa linha reta aqui no diagrama de Moody. Aí depois tem a fase de transição, né? Quando começa o escoamento turbulento, o fator de atrito deixa de seguir essa linha laminar aqui e pula essas linhas aqui que são turbulentas. Então depende aí da rugosidade e do número de Reynolds, né? Você entra aqui com o número de Reynolds aqui à direita. Vou fazer um exemplo aqui rapidinho então. Vamos fazer um exemplo ali e depois eu passo o cálculo para vocês fazerem. Não, vou passar logo o cálculo para a gente fazer da viscosidade. Eu estou aqui com quanto tempo de aula? 1 hora de aula, né? Falta ali as equações para calcular o escoamento, as perdas localizadas. Vamos para as perdas localizadas. Então, depois a gente vai para calcular esse fator de atrito aí no diagrama de Moody e na equação de Colebrook, ok? Nas duas formas, inclusive a gente poder ver, para vocês verem conferindo que bate, né? Um bate com a outra. Aqui, ó, o diagrama de Moody, ele tá, esse aqui é o livro do Fox, né? Fox McDonald, é o que eu tenho aqui, a 4ª edição. Mas não muda, né, essas coisas, não muda os exercícios e tal, mas o conteúdo mesmo. Aqui está a capa do livro, tá vendo? Capa do livro. Quando você abre aqui, a contracapa tem o diagrama de Moody. Aqui na contracapa, ó, tá vendo? Logo na contracapa já tem o diagrama de Moody. E lá também no interior do livro também tem lá no capítulo 8, né? O capítulo 8 também tem esse diagrama de Moody, tá vendo? Então, vamos fazer agora, para a gente completar essa aula aí, as perdas localizadas. Perda localizada. Esse aqui é o segundo, né? Eu coloquei lá o primeiro como sendo o tubo reto, e aqui perda localizada, que são os acessórios. Acessórios de tubo, né? Aí eu tenho o seguinte, ó, HLM é igual a KV barra ao quadrado sobre 2. Onde esse K aí, é coeficiente de perda. Coeficiente de perda. Dado para cada geometria específica. Se for uma curva, se for uma válvula, se for um T, cada um você tem aí. E esse V barra aí é a velocidade média, né? Velocidade média ou velocidade maior quando se tem expansão ou contração.
porque quando se trata de expansão ou contração, aí a velocidade é diferente na entrada e na saída, né? Na seção 1 e na seção 2 elas são diferentes. Então vamos agora passar para o... Vamos ver agora como é que acha esses valores aí. Os valores de K para cada geometria. E ainda tem, só que ainda tem dessa forma aqui, ó. Ou também você tem HLM é igual a FL equivalente sobre D V barra ao quadrado sobre 2. Tem essa forma aqui também, onde esse L equivalente aqui é comprimento equivalente de tubo reto. Essa segunda maneira aqui, a forma de pensar é o seguinte: você pode pensar numa conexão como sendo um comprimento reto de tubo equivalente. Por exemplo, você pode ter uma válvula que ela equivale a 15 metros de tubo, por exemplo, equivalente, a perda de carga dela, entendeu? Ou, então, 3 metros. Então tem duas formas de a gente calcular aí a perda de carga localizada. Uma é pelo coeficiente de perda de carga, que é esse K aqui. Aí eu multiplico pelo V ao quadrado sobre 2, ele já me dá o HLM. Ou outra forma é a outra forma é o complemento equivalente. Então existem tabelas. Aí, gente, esses dados são experimentais. Existem tabelas. As tabelas dão aí os valores de K ou os valores de complemento equivalente para cada tipo de geometria, tá? Se for uma válvula, se for um T, se for uma curva de 90 graus, se for uma curva de 45 graus, para cada tipo de geometria, a gente tem aí um complemento equivalente ou então tem aqui ou o K, né, o fator de perda de carga. Então tem aqui entradas e saídas. Entradas e saídas, que é a tabela 8.2. Entrada e saída é o seguinte: eu tenho um reservatório aqui, por exemplo, tem uma entrada e tem uma entrada de tubo aqui, ó. Então tem isso aqui, ó, é a minha entrada, certo? E aqui vamos supor que eu tenho uma tubulação assim que vem aqui. Aqui eu tenho uma saída. Então existem as entradas e saídas. 2. Expansões e contrações. Expansões e contrações. Aí tem 3 curvas e 4 válvulas e acessórios. Válvula e acessório está na tabela 8.4. Tabela 8.4 aí. Então vamos dar uma olhada aí nesses itens aí. Opa, esbarrei na câmera ali um pouquinho. Então vamos dar uma olhada agora
nesses itens. Por exemplo, ó, as entradas e saídas. Vamos ver aqui entrada e saída. Entradas e saídas estão aqui, as entradas e saídas. Por exemplo, ó, na entrada aqui, se for reentrante, tá vendo? Tiver essa tubulação, o tubo passando para dentro da caixa d'água aqui, ou do reservatório, o coeficiente de perda localizado, que é o K, é 0,78. Se for uma borda viva, eu não tiver o tubo passando para dentro do reservatório, mas eu tenho uma borda viva, o K é igual a 0,5. E se eu tiver uma entrada arredondada, aí eu tenho o raio aqui do arredondamento, certo? Aí o coeficiente é dado aqui em função do raio sobre o diâmetro do tubo. Tá vendo? Se o raio sobre o diâmetro, a relação for 0,02, o K é 0,28. Se a relação for 0,06, o K é 0,15. E se a relação for maior que 0,15, o K é 0,04. Ou seja, quanto mais arredondado for, quanto maior for o R, né, em relação ao diâmetro, quanto maior for esse raio de arredondamento aqui, menor vai ser o coeficiente de perda de carga, que significa que menos eu vou ter perda por atrito na entrada aqui, se eu fizer um sistema mais arredondado. Se eu quiser então reduzir a perda por atrito devido à entrada, eu tenho que fazer uma borda arredondada aqui com raio aumentando, né, maior que 0,15, tá vendo? Expansão e contração abrupta, eu calculo por essa figura 8.15, tá vendo? Figura 8.15, onde eu tenho aqui a relação de a área 1, aqui na contração, né, área 1, área 2, área 2 aqui. Na expansão aqui, a área 1 é menor do que a área 2, na contração a área 1 é maior que a área 2. Eu tenho essa relação de área aqui, que é A2 sobre A1, e aqui A1 sobre A2, e aí eu calculo o coeficiente K por esse gráfico aqui, ou pela razão das áreas. Eu entro nesse gráfico e acho o coeficiente K. Expansão e contração aqui, se for cônica, né, ao invés de ser abrupta, se for cônica, eu tenho essa tabela aqui para calcular, em função da área 1, a relação área 1, área 2, e também em função do ângulo de inclinação aqui da linha do cone, tá vendo? E se eu tiver aqui também uma contração, aqui é contração, né? É contração gradual, dutos circulares e retangulares. Aqui na figura de 16, recuperação de pressão também para contração também. Expansão, na verdade, expansão cônica. Aqui eu tenho a contração, na tabela 8.3 eu tenho contração, e aqui na figura 8.16 eu tenho uma expansão, tá bom? Em função, aí eu calculo a contração aqui, a fator de perda de carga, em função do ângulo, tá vendo? O ângulo aqui de inclinação, que é o ângulo φ, em função da razão de área, tudo isso eu levo em consideração. As curvas, eu calculo aqui, numa curva, eu calculo o comprimento equivalente, que tem as duas fórmulas para calcular, tanto em função do comprimento equivalente, quanto em função do coeficiente de perda de carga K. Comprimento equivalente, eu calculo a curva em função do raio, né? Se for um raio longo ou se for um raio curto, quanto maior for esse raio da curvatura, menor é a perda de carga, tá bom? Uma curva de raio longo, ela tem menos perda de carga do que uma curva de raio curto. Portanto, numa instalação, quando você vai fazer um projeto de uma instalação, eu trabalhei muito no projeto de tubulação, né? Quando você vai fazer projeto de instalação, aí você coloca uma curva de raio longo quando você quer evitar a perda de carga, e usa uma curva de raio curto
Existem as duas no mercado aí, né? Usa uma curva de raio curto quando você tem pouco espaço para você colocar a sua peça, entendeu? Aqui uma curva de 45 graus feita de gomos, né? Uma curva de gomos. As válvulas e acessórios, a gente tem aqui o seguinte, ó, o comprimento equivalente dividido pelo diâmetro. Tá vendo? O comprimento equivalente dividido pelo diâmetro. Então eu tenho válvulas completamente abertas. A válvula tipo gaveta, a válvula globo. Ó, a válvula gaveta, por exemplo, ela é totalmente aberta. O comprimento equivalente dela é 8 vezes o diâmetro do tubo. Na válvula globo é 340, o comprimento equivalente dela é 340 vezes o diâmetro do tubo. Que a válvula globo ela é feita para controlar a vazão, né? Ela tem uma passagem muito restrita ali, a passagem dela é bem pequena, tá? Então ela causa uma perda de carga bem grande, tá? Ela causa uma perda de carga equivalente a 340 vezes o comprimento do tubo, o diâmetro do tubo. Por exemplo, se o diâmetro do tubo for 100 milímetros, vamos supor, se o diâmetro do tubo for 10 milímetros, então a válvula globo nesse tubo de 10 milímetros, ela vai causar uma perda de carga equivalente a 340 vezes 10, ou seja, 3.400 milímetros de tubo reto, ok? A perda de carga dela. A válvula angular 150, a válvula esfera 3, a válvula esfera causa pouquinho, ó. A válvula esfera é bem tranquilinha para perda de carga, né? A válvula de retenção é 600, comprimento equivalente igual a 600 vezes o diâmetro. A válvula angular 55, a válvula de pé, que é usada lá na sucção de bomba, é 420 o comprimento dela equivalente, 420 vezes o diâmetro. Um cotovelo de 90 graus causa 30 vezes o diâmetro de comprimento equivalente, 45 graus é 16, tá vendo? Se o ângulo for maior, né, a curvatura é maior, causa mais perda de carga do que de 45 graus. Curva de retorno, uma curva de 180 graus no caso aqui, né? Um T padrão com escoamento principal e um T com escoamento lateral. Então, o cálculo para perda de carga, escoamento turbulento, fechamos aqui, tá? Terminamos aqui então o problema. Com isso aí vocês conseguem calcular agora o trabalho que eu passei para vocês lá. Deixa eu voltar para o quadro aqui. O trabalho que eu passei para vocês, então dá para calcular com essa aula aqui. Com essa aula aí dá para vocês calcular agora, entendeu? Agora fechou, né? Agora fica fácil aí para fazer. Com essa aula de hoje. Você tem o tubo reto, você calcula pela equação de Colebrook ou o diagrama de Moody, e os acessórios você calcula por essas tabelas que eu passei aí, ok? Então, finalizamos a aula aqui. Essa aula de perda de carga. Então, até mais com vocês. Fechou.